muitos anos. Mas ele não tem mais essa alegria, ele não tem mais essa oportunidade de poder caminhar como eu e você caminhamos. E quantas pessoas poderiam realmente oferecer esse momento ao Senhor, mas deixou passar de largo? E quantas pessoas têm negociado a bênção, essa oportunidade de exaltar e glorificar ao Senhor com o seu corpo, com a sua saúde, poder vir à casa de Deus, e ele não veio, talvez por motivo de cansaço, por motivo de uma visita ou alguém, quantas pessoas já trabalhou nesse dia, mas estão na presença do Senhor. Outros trocaram por poder, talvez, e curtir a vida, ou assistir um cinema, ou fazer um passeio. E eu usei alguns personagens da Bíblia para falar comigo e com você a respeito de oportunidade. E eu quero começar essa palavra sobre oportunidade de um homem que vendeu a oportunidade de ser usado pelo Senhor por um prato de lentilha. E futuramente esse homem chora amargamente. E a palavra diz que não foi encontrado mais a oportunidade de gozar dessa alegria. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. Aí você já vai lembrar da história de Esaú, irmão de Jacó. Ele era o homem, ele era para ser o cara. Mas ele negociou algo tão especial da vida dele, da pessoa dele, por uma coisa passageira. Quantas pessoas têm negociado a bênção de Deus, a oportunidade que Deus tem dado a ele? Tem trocado trocas de valores, inversão de valores, desvalorizando aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Eu e você, querido, nós não podemos negociar com o mundo aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor tem oferecido a mim e a você. E Hebreus vai falar desse personagem. Hebreus capítulo 12, o versículo 16 e o versículo 17, ele fala: a ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas as buscou. Você conhece pessoa que hoje era para ser agraciada de Deus, ser abençoada, mas negociou esse momento, essa hora de se oferecer a Deus? Eu fico pensando aqui como está a Raquel. Você conhece a Raquel? Pedro está aí, o esposo, mas a mãe no hospital fazendo os exames, e agora lembrando, poxa, a gente poderia estar na casa do Senhor. Que desculpa aqueles que poderiam se apresentar a Deus terá para colocar diante de Deus? E aqui nós estamos vendo falar desse homem que depois, com lágrima, com arrependimento, ele chegou ao Senhor, mas não houve lugar para que houvesse esse arrependimento e que pudesse ser revertido aquela situação. Querido, tem situações na minha vida e na sua vida que eles vão passar, e passou, você não terá mais de volta contigo. Eu uso dizer para as pessoas em aconselhamento que a bênção de Deus e a oportunidade que é nos oferecida, muitas vezes ela é comparada com um copo de água. Você faça essa experiência na sua casa. Pega um copo de água, a quantidade que você achar suficiente, e despeja ao chão. Imediatamente você procura ter de volta, procura pegar de volta. Você não vai conseguir mais, já foi. Quando Deus te oferece algo para você,
E para mim, querido, também são assim. Ele coloca à sua disposição. E se eu e você rejeitar, está rejeitado. Foi o que aconteceu com Saul. Ele rejeitou. Porque aquele momento era mais especial do que o agir de Deus na vida dele, na família dele, na pessoa dele. E hoje há pessoas que têm invertido os valores e têm trocado seus valores e têm perdido a oportunidade de honrar e de glorificar a Deus. E depois, mais tarde, eles desejarão fazer isso, mas será impossibilitado de fazer. Mas eu e você estamos aqui para glorificar e para exaltar a Deus. Então diga para quem está do seu lado que a oportunidade pode estar batendo em sua casa. Diga para quem está do seu lado, a oportunidade pode estar batendo na sua casa. Amém. E quantos estão deixando passar de largo essa oportunidade? Sabe, querido, muitas vezes a bênção de Deus está batendo na nossa casa, está batendo na sua casa, está batendo na sua vida e está diante de você. E você não tem percebido que é Deus agindo, que a bênção de Deus está tão perto de você, que a bênção de Deus está do seu lado, ela está dentro da sua casa, e você não tem percebido que a bênção de Deus está dentro do seu lado, está dentro da sua casa. Você já parou para pensar, para refletir a sua vida, quantas vezes o Senhor desejou te abençoar? Quantas vezes o Senhor abriu porta? Quantas vezes o Senhor te deu oportunidade e por falta de sabedoria, de entendimento ou de não enxergar as bênçãos de Deus, a oportunidade foi passando e você simplesmente ficou olhando essa bênção de Deus, essa oportunidade. Sabe quantas vezes a bênção de Deus já entrou em nossa casa? Você já parou para pensar nisso? Quantas bênçãos nós já perdemos? E há uma palavra na Bíblia que uma pessoa, a bênção já tinha passado por ela algumas vezes e ela demorou a perceber a oportunidade que Deus estava lhe dando. E eu quero dizer, isso tem acontecido nos nossos dias, querido. Deus tem nos dado saúde, tem nos dado força, tem nos dado condições, tem nos dado ânimo, mas muitas vezes nós perdemos o ânimo, perdemos a motivação, perdemos a força e não honramos o Senhor e não percebemos. Outros têm trocado esse momento de glorificar a Deus, de honrar ao Senhor. Aonde estão essas pessoas? Estão gozando da bênção de Deus? Será que poderão desfrutar dessa bênção amanhã? Será que poderão falar realmente do que aconteceu neste lugar? Da palavra que você está ouvindo? E eu quero te falar de um casal que a bênção de Deus passou por aquela casa algumas vezes, e depois da bênção de Deus ter passado por aquela casa por algumas vezes, aí foi que enxergou que era a oportunidade de ser abençoado. E muitas vezes, querido, no decorrer desta palavra, você vai ver que a oportunidade de nós granjearmos, de sermos abençoados, ela é um desafio. Se faz necessário ter atitude, ter ação, ter coragem e ter procedimento. E muitas vezes ao nosso redor, até o da própria família, ou os nossos amigos, ou os influenciadores, tentam roubar a oportunidade de sermos abençoados. Tenta tirar a nossa bênção, tirar a sua bênção, impedir de você ser abençoado. Estão muito perto de nós,
Por isso nós precisamos estar atento ao que Deus está agindo, ao que Deus está movendo a meu e seu favor. E eu quero falar agora de um casal que a bênção entrou por algumas vezes na casa desse casal. E eles não perceberam de imediatamente. Mas quando eles perceberam, eles procuraram honrar e retribuir a Deus e que a bênção os permanecesse na casa deles. Quando nós entendemos o agir de Deus, esse é o desejo, é realmente de nós retribuir, ou de nós ofertar, como o Juninho falou. O que foi que realmente ele quis fazer? Ele quis oferecer a Deus. Davi quis oferecer ao Senhor. E o que eu e você precisamos oferecer? Louvores de gratidão a Deus. E esse casal vai falar de Sunamita, vai falar do seu marido. Quantas vezes a bênção entrou na casa deles? Em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8. Quantas vezes Eliseu passou pela casa de Sunamita? Não foi uma só vez. Até que um dia os olhos de Sunamita e do seu esposo foi aberto. E quando ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus, era um servo de Deus, que passava por aquele lugar para ir orar no Monte Carmelo e que Deus usava para abençoar, então ela reconheceu que a bênção passava por ela, passava na casa dela. E isso tem acontecido nos nossos dias. Muitas pessoas, a bênção tem passado na porta da sua casa, tem entrado na sua casa e ela não tem percebido a bênção de Deus. E alguns, quando percebem, já é tarde, já se foi. Estão entendendo a palavra, amém? Então um silêncio, mas amém. Então 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz: e sucedeu também um dia que em Eliseu a Sunem havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, entrava na casa de Sunamita, gastava um tempo com ela, possivelmente orava com ela, e ela demorou a perceber que a oportunidade de ela ser abençoada estava dentro da sua cozinha, estava dentro da sua casa. O verso 9: e disse Sunamita ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é o santo homem de Deus. Aquele que passava ali sempre, ela costumou perceber que era um homem de Deus. E quando um homem de Deus entra na sua casa ou na nossa casa, não tenha dúvida que a presença de Deus e a bênção de Deus entra junto com essa pessoa. E se encontrar lugar, essa casa passa a ser abençoada. Essa família passa a ser abençoada. E quando Sunamita entendeu que Eliseu era um servo de Deus, o que ela desejou? Ela convidou o seu esposo para fazer ali um abrigo, para construir um quarto. E ela colocou ali alguns móveis para que aquele homem pudesse ficar um pouco mais naquele lugar. Porque quando ele chegava naquele lugar, então a paz era garantida. A paz se manifestava naquela casa. Querido, assim é nos nossos dias. Muitas vezes nós estamos tão perto de sermos abençoados, de sermos realizados com as bênçãos de Deus, e nós não percebemos. Talvez a bênção já passou pela sua vida. Talvez a bênção já passou pela sua casa. E quantas vezes perdeu a oportunidade de ser abençoado? Talvez de uma maneira espontânea, sem precisar do seu esforço, sem precisar sair da sua casa. E o que nós entendemos por bênção de Deus por oportunidade? O sucessor de Eliseu, que é Elias, um dia o Senhor fala com ele, e ele então é movido pelo Espírito Santo, e ele trabalha em prol do reino de Deus.
E Deus ordena que ele vá para a casa de uma viúva. E foi um desafio para aquela mulher chegar na casa daquela mulher e ser sustentado por ela em um tempo de escassez, um tempo de necessidade. Muitas vezes a oportunidade de você ser agraciado com as bênçãos de Deus não é no momento melhor da sua vida, mas às vezes é no momento de necessidade, às vezes é no momento de escassez. E o que se espera? Espera que apareça uma pessoa com alimento, com condições, com suprimento para abençoar a nossa vida. Isso é a imaginação ou a intenção pessoal do ser humano. Mas para aquela mulher, para aquela viúva de Serepta, não foi chegado na casa dela uma cesta básica, um alimento, mas chegou ali um homem de Deus. E quando ele chegou naquela casa, e aquela mulher teve uma atitude talvez diferente da minha e da sua, como pessoa que nós somos, faltava o alimento, tinha escassez, e ela tinha um pouquinho só de azeite e de farinha, que ela ia fazer um bolo, ela e o filho comeram, e esperasse que a morte chegasse. Mas quando esse servo de Deus chegou na casa daquela mulher, era a oportunidade chegando de mudar a história dela, de mudar a vida dela, mudar o cativeiro dela. E é o que Deus deseja fazer comigo e com você. Deus quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a sua história. Mas o que você tem para oferecer ao Senhor? Muitas vezes nós retemos aquilo que está em nossas mãos. Nós seguramos aquilo que está em nosso domínio e impedimos de Deus nos prosperar, porque às vezes somos testados por Deus, somos provados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, e quando ele começou a falar com ela, que ela estava apanhando uns gravetos no seu terreiro, para assar aquele bolo, Elias disse: vai e faz para mim primeiro, e depois você traz aqui, e depois você e o seu filho. Aquela mulher ofereceu alguma resistência? Ela reagiu com aquela situação? Quantas vezes eu e você, Deus fala para nós fazermos algo, e nós reagimos ao contrário, achando que aquela pessoa não merece, ou que nós somos mais necessitados do que aquela pessoa. Isso é o caso daquela mulher diante de Elias. Mas ela não ofereceu nenhuma resistência. Imediatamente ela obedeceu, foi lá e fez o bolo, ofereceu para Elias. E a palavra diz que ela e Elias e a criança, o filho dela, comeu e não faltou. E a casa dela foi abençoada e foi próspera. Sunamita também é estéril, e ela foi abençoada através da palavra de Eliseu. Então, uma palavra de um servo de Deus tem muita força e ação diante do mundo espiritual para liberar sobre a nossa vida, sobre a sua casa, as bênçãos de Deus. E quantas pessoas realmente têm resistido e têm reagido contra a oportunidade de ser abençoado? Quantas pessoas têm sido realmente resistentes para não ouvir ou rejeitar aquilo que o Senhor tem falado? E a Bíblia fala de uma mulher sofrida, que havia sofrido muitos anos. A Bíblia fala de um homem também que havia na sua casa uma enfermidade, e ele era um chefe, ele era uma autoridade, ele era um príncipe, mas ele reconheceu que a oportunidade de ser abençoado estava em Jesus, e não estava no alcance dele, e ele precisava da bênção de Deus. E como ele precisava, ele precisou sair do lugar que ele estava para se apresentar ao Senhor Jesus. E era a oportunidade que ele tinha. Esta mulher também, ela precisou, realmente com as suas forças, de sair do seu lugar para ir buscar a sua bênção, a oportunidade de ser abençoada. E eu quero dizer para você, muitas vezes a nossa oportunidade
exige de mim uma disciplina, exige de mim um esforço, exige de você um esforço. E eu quero falar realmente na palavra, no livro de Marcos, capítulo 5, a Bíblia fala da palavra sobre a vida de Jairo, fala sobre a vida da mulher com o fluxo de sangue. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, e Jesus estava ministrando, e ele pega um barco e atravessa, e quando ele encontra do outro lado uma grande multidão, e ali estava Jairo. E Jairo aproxima de Jesus e fala que a filha dele estava desfalecendo por uma enfermidade. E ele pede que Jesus o fosse até a casa, para que abençoasse a filha dele. Ele estava diante da oportunidade. E ele não perdeu a oportunidade. Por isso Jairo foi abençoado. E esta mulher, depois de ter gastado todos os seus recursos, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, uma enfermidade incurável naqueles dias, e ela ouviu falar de Jesus, que este Jesus curava todo tipo de enfermidade. O que esta mulher fez? Ela decidiu sair da sua casa e procurar a Jesus. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34, vai falar desta mulher. E talvez eu esteja falando de história que você já viveu, ou de uma história que você está vivendo, ou da situação a qual você está passando. Querido, a oportunidade é um presente de Deus para mim e para você. É um presente de Deus nas nossas vidas. Mas nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos chegar até o Senhor. E você imagina esta mulher, depois de gastar tudo que ela tinha, então ela ouviu falar de Jesus. E ela decidiu com ela mesma: eu vou encontrar com esse Jesus. E naquele tempo as mulheres não eram consideradas. Então era uma grande dificuldade para que uma mulher pudesse chegar até Jesus. E agora você imagine esta mulher diante da oportunidade e diante de uma grande multidão, que é o que o texto fala, a palavra fala, que uma grande multidão o seguia. E ela precisa então se esforçar. Ela precisa esforçar para encontrar com Jesus. Ela precisa fazer um esforço para que ela pudesse chegar até Jesus. E a palavra diz no verso 34: e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Quando ela rompeu aquela multidão, quando ela pôde, talvez entre cotoveladas e empurrões, rompendo aquela multidão para chegar até Jesus, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Ela estava diante da oportunidade, mas precisava ela esforçar para que ela fosse agraciada, para que ela fosse abençoada. O texto diz, começando no capítulo, versículo 21, fala: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ela uma grande multidão, e ela estava junto do mar. E eis que chegou a um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sara e viva. E foi com ele que seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e eis que havia padecido muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes?
E disseram-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz quem te tocou, e ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste demônio. Amém. E estando ele ainda falando, chegou algum dos principais da sinagoga, a qual dissera: a tua filha já está morta, para que enfada mais o mestre? Aqui já era a filha de Jairo. A mulher já tinha recebido o milagre, ela já tinha recebido a cura, ela já tinha tomado posse da oportunidade. E agora os amigos de Jairo tentam impedir que Jairo fosse abençoado. Você tem alguns amigos que impedem de você vir à casa do Senhor? Você tem recebido visitas que têm impedido de você vir à casa de Deus, tirando a sua oportunidade, tirando realmente a oportunidade de você ser abençoado, de você receber esse presente de Deus na sua vida, ou seja, na nossa vida. Mas elas são alcançadas com decisão. Ela pode ser alcançada com esforço. Pode nesse momento estar surgindo diante de você a oportunidade de mudança de vida. Pode no momento que você está ouvindo esta palavra, nós estamos em poucos, mas pode estar diante de você passando uma oportunidade no teu entendimento agora. Pode estar surgindo diante do teu olhar esta oportunidade de mudança de vida, que são tantas as mudanças, que só você sabe o que você precisa. Qual é a mudança que você precisa? Qual é a oportunidade que você precisa? Talvez de um arrependimento, de uma situação que ocorreu contigo, na sua vida, na sua família, e esta situação tirou a paz, e você não encontra mais a paz na sua casa, não encontra paz no seu lar, não encontra confiança, e você está diante dessa oportunidade, e ela precisa de um arrependimento, porque sem o arrependimento e sem o perdão, não há paz. Sem o arrependimento não vem o perdão, então precisa do arrependimento. Talvez por uma situação nós perdemos o controle emocional e perdemos a paz porque emitimos algumas palavras que nos afasta de Deus, que nos tira da presença de Deus, ou nos tira realmente da oportunidade de ser abençoado. Eu não sei qual é a situação da sua vida ou da sua família. Outros que serem curados de uma enfermidade, como a Mandalina, talvez a oportunidade de receber o toque do Espírito Santo, de receber a cura milagrosa, e de ser curada, e de ser livre deste mal, desta enfermidade, ou de uma mágoa, ou de uma ferida na alma, que tem de maltratado tanto. Talvez uma mágoa, um sentimento, tem te maltratado, tem te judiado, e você está diante de uma grande oportunidade de colocar diante de Deus e pedir para que o Senhor venha te abençoar. Você não quer iniciar um novo ano com esse sentimento ou com esse ressentimento? Então é momento de nós chegarmos ao Senhor e não perdermos essa oportunidade de fazer aquele conserto e dizer: Senhor, eu preciso que a minha casa seja restaurada, eu preciso, Pai, da minha vida ser restaurada, eu não quero, Pai, perder as oportunidades, eu não quero, Pai, trocar as oportunidades, porque o Senhor tem nos abençoado, dado-nos condições, e isso tem feito com que nós deixamos de apresentarmos ao Senhor, e talvez nós precisamos realmente de pedir que o Espírito Santo venha tirar de nós esse sentimento negativo, esse sentimento contrário, e pedir que Deus
nos abençoe novamente, que nós sejamos realmente tratados pelo Espírito Santo e podemos iniciar um ano com disposição, com graça de Deus. Outros, a oportunidade de ser restituído algo que perdeu ao longo desse ano. Talvez pessoas fez plano, fez propósito, fez um objetivo e talvez não foi alcançado. Talvez você não atingiu aquela meta que você idealizou, que você planejou, e isso lhe causou ferimento na sua vida espiritual. Isso causou tristeza na sua alma. E isso tem tirado a bênção de Deus da sua vida. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui. E a oportunidade de eu e você sermos abençoados, de sermos agraciados em Deus. E aquilo que você anseia por essa restituição em sua vida, aquilo que você está esperando por esses dias, ou por esse tempo, por esse momento, eu creio que Deus fará isso para te abençoar. Ele trará sobre a sua vida as bênçãos a qual Ele tem prometido para mim e para você, aquilo que nós estamos esperando. Outro quer uma mudança de vida. Talvez já se sente cansado desta vida e quer ter a oportunidade de mudar a sua vida. Mas para mudar a nossa vida, querido, sem arrependimento não tem como. É só um arrependimento para que nós possamos chegar ao Senhor, para que nós possamos ter uma mudança de vida, ter uma transformação de vida. E essas oportunidades, ela passa por nós sem que nós a percebemos, sem que nós damos conta dessas oportunidades. Então se faz necessário que eu e você entendamos a palavra de Deus. Talvez a oportunidade de você conquistar algo na sua vida, de você ser abençoado, de você prosperar, mas você não tomou uma atitude, você não se esforçou, você não se esmerou para aquilo que você desejava, e você não pôde alcançar a sua meta, você não pôde atingir o seu propósito, alcançar o alvo que você tinha determinado, porque lhe faltou coragem, lhe faltou disposição. Você sabe que a oportunidade de sermos abençoados depende de ousadia, depende de atitude, depende de coragem, e precisamos ter um procedimento. Então nós precisamos realmente nos esforçar para isso. Nós precisamos nos esforçar para que nós não perdemos a oportunidade. Se nós não pegarmos, se nós não agarrarmos a oportunidade que é oferecida a nós, muitas vezes essa oportunidade não volta mais. Quantas vezes já foi te dada a oportunidade de você honrar e servir ao Senhor, talvez neste lugar, mas você andou pela sua direção, por aquilo que se imaginou, talvez pegando direção de outra casa, talvez pegando algo que viu lá fora no mundo, e querendo trazer para este lugar, e você deixou a oportunidade de você ser usado por Deus, de dar aquele talento que Deus te deu, e não pôde realmente deixar florescer através da sua vida aquilo que o Senhor tinha te dado, porque Deus nos dá essa capacidade. Deus deu à família de Davi essa capacidade, mas muitos se covardaram e perdeu a oportunidade de ser abençoado. E Davi sai por detrás da malhada, por detrás das ovelhas, e vai levar um lanche para os seus irmãos. E quando ele chega em um determinado lugar, o que acontece? Ele deixa ali aquela carga, e ele vai até aquele lugar para ser ali abençoado, porque as pessoas tinham se acovardado diante da oportunidade de ser abençoado, porque não teve atitude, porque não teve coragem, porque não teve disposição. Isso acontece comigo, talvez aconteça com você. 1 Samuel, capítulo 25, ele vai falar desse personagem, ele vai falar desse cara.
que chegou e confirmou realmente com seus olhos o que estava acontecendo. E ele perguntou por umas 2 vezes: querido, quando você está diante de uma grande oportunidade, ou de uma oportunidade na sua vida, e você não tem convicção, então pergunta para uns 2 ou 3, coloca diante de Deus, questiona com o Senhor, ou pergunta para as pessoas, e você vai ver que realmente algo sobrenatural vai acontecer, vai se suceder na sua vida. Por quê? É assim que Ele trabalha, é assim que realmente Deus age. Ele coloca situações diante de mim, diante de você, para que eu e você tomamos uma atitude e possamos realmente buscar de Deus para ser abençoado. 1 Samuel vai estar falando da bênção de Davi. Quando Davi vai visitar os seus irmãos, vai levar o lanche, e ele chega, ele vê o exército de Israel, ele vê o exército de Deus a se afugentando dos filisteus e de Golias, na direção de quem? De Esaú e de seus irmãos. E quando Davi vê aquela situação, o que acontece realmente com Davi? Ele fica revoltado, porque aqueles não tiveram atitude, não tiveram coragem de avançar. Samuel capítulo 17, até o versículo 25, ele vai falar dessa história. Principalmente no versículo 24, ele começa a fazer essa indagação àquelas pessoas que estavam ali. O versículo 24 ele fala: porém todo homem em Israel, vendo aquele homem fugir de diante dele, e temia grandemente, ele dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, e há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza ou de grande bênção. Era o propósito que Esaú tinha feito, e Davi era o menor dessa casa, era o menor dessa família, mas ele viu ali uma oportunidade, e Davi pergunta novamente, ele fala: dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai e da sua família de todos os impostos. Davi viu o que ali? A oportunidade diante dele agora, e ele não tema, ele se encoraja, ele fala: eu vou agarrar essa oportunidade. Você sabe o que é uma oportunidade? Diz que é um cavalo chucro, bem afiado, arriado, e que passa muito perto de nós, e aquele que tem coragem de montar sobre este animal e dominá-lo, então vai ser abençoado. A oportunidade muitas vezes ela vem assim para você e para mim, ela vem nos afrontando, ela parece ser agressiva, mas se eu e você tomarmos uma atitude diante de Deus, nós vamos na força de Deus e nós vamos vencer. Davi ainda não tinha certeza de tudo o que estava acontecendo, mas para certificar que era a oportunidade dele mudar a história, dele mudar a vida, ele faz novamente a pergunta para mais algumas pessoas no versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que ferir Golias. Assim fará o homem que ferir esse guerreiro dos filisteus. Talvez você está diante de uma grande oportunidade e você ainda não enxergou essa oportunidade de avançar e de ser abençoado. E Davi, ele primeiro certificou com certeza se aquilo ali ia ser bênção. E quando ele falou: estou diante da minha oportunidade, ele não temeu, ele se encorajou e ele enfrentou Golias. Ele foi ao confronto. E a palavra diz que Golias veio ao encontro de Davi. E Davi então marchou para encontrar com
Golias. Talvez a oportunidade tenha te assustado. Ela parece ser grande demais, tem te metido medo, tem te desencorajado. É porque a bênção é grande, querido. É esse momento que nós precisamos nos encorajar. É nesse momento que nós precisamos avançar. E nós estamos passando por esse momento. E eu quero dizer que diante da adversidade, da situação, é momento de você se levantar em Deus. E não são a conversa lá fora, o barulho lá fora, que vai fazer eu e você amedrontar. E Davi foi ao encontro de Golias. E quando ele se projeta contra Golias, com a simples arma, ele atira uma pedra da sua funda e acerta sobre a testa de Golias. E Golias cai, talvez tonto no chão, tordoado da pancada da pedra. Você acha que Davi parou e ficou ali se alegrando? Imediatamente Davi correu, subiu sobre o corpo de Golias, pegou aquela espada, a própria espada de Golias, e cortou e decapitou a cabeça de Golias. Ele consumou por completo a vitória dele. Quantas vezes você tem começado algo e não tem terminado? Quantas vezes você está diante de uma oportunidade e o medo tem feito você recuar? Não se dê por vencido ou por já ganho uma conquista sem ter terminado completo aquilo que precisava ser feito. Você sabe que o fato de Davi subir sobre o corpo de Golias é porque ele sabia que se ele não fosse lá e completasse aquela obra, ela poderia vir contra ele. Mas ele foi lá e consultou o trabalho, ele realizou, ele deu por completo. Então aquilo que eu e você estamos esforçando, não vamos desistir no meio do caminho, não vamos parar no meio do caminho, mas vamos prosseguir. Aquilo que Deus colocou na sua vida precisa ser muitas vezes com esforço. Deus dá a oportunidade de sermos abençoados, mas é necessário a minha parte e é necessário a sua parte. Se você não atingiu no decorrer deste ano, não fique pasme nem desanimado. Está chegando um novo ano. E diante da sua reação é o que vai acontecer, se você vai alcançar a bênção de Deus ou não. Davi não se estremeceu. Ele foi e alcançou realmente a bênção que ele precisava. Aquilo que ele almejava. Assim, querido, é para mim e para você. Quantas vezes Deus já colocou diante de você a oportunidade de ser abençoado e você não enxergou? Quantas vezes o Senhor já colocou diante de você